Enquanto policiais percorriam matas, fazendas em busca de Lázaro Barbosa, milhões de brasileiros acompanhavam cada passo da operação em tempo real. Televisões, portais de notícias, redes sociais e grupos de WhatsApp atualizavam constantemente o público sobre a caçada. O caso ultrapassou os limites de uma investigação policial e se tornou um dos casos midiáticos mais marcantes daquele ano. Mas quando uma cobertura deixa de apenas informar e passa a influenciar o cotidiano dessas pessoas? E até que ponto a busca por audiência pode interferir em uma operação em andamento? Eu sou a Raquel. Eu sou a Ana. Eu sou a Raíssa e esse é o podcast Prova Final. E para nos ajudar a entender essa relação entre mídia, jornalismo e interesse público, a gente convidou o jornalista Guilherme Portanova. Com quase 3 décadas de atuação no telejornalismo, ele passou por algumas das principais emissoras do país. Atuou como repórter, apresentador e editor. E hoje comanda o Repórter Brasil como editor-chefe e apresentador da TV Brasil. Então, a experiência dele vai ajudar a gente, para a gente refletir sobre esses desafios e responsabilidades da mídia perante o caso do Lázaro Barbosa. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É um prazer. Tudo bem com vocês? Tudo. Muito obrigada, por aceitar o convite. Para a gente começar aqui, a gente queria entender um pouquinho como foi a sua participação e contribuição nesse caso do Lázaro Barbosa. Eu acho que a contribuição foi muito pequena, quase nada, na verdade, porque eu não sou um jornalista do noticiário policial, não estou ligado à cobertura policial, embora esteja ligado. Vou explicar por que eu disse isso. Eu não sou um jornalista setorista de polícia, mas acabo sendo como editor-chefe lidando com todos os assuntos. Então, de alguma forma, eu não estimulei uma cobertura maior de Lázaro, até porque ela não precisava, se cobriu muito Lázaro, mas, de qualquer maneira, organizava os conteúdos, E meu trabalho, eu estava na TV Record, na época, era tentar botar um pé no freio nessa cobertura, porque simplesmente o assunto Lázaro tinha dominado todos os espaços de noticiário. No DF Record, que era o programa que eu editava como editor-chefe e apresentava, a gente deu uma segurada, a gente dava a matéria do dia, principais assuntos, entrava ao vivo de lá, tal, atualizando como é que estavam as buscas do Lázaro, mas nada de fazer jornal de vinheta a vinheta, ou seja, jornal inteiro daquela cobertura, porque eu acho, de fato, acho um exagero. É um fato que chamou atenção? Merece cobertura? Merece. Agora, o pessoal carregou demais na mão, eu acho. Sem dúvida nenhuma. Bom, diante disso, onde a mídia acertou na cobertura para informar a população? Ela acerta na cobertura, nessa cobertura específica do Lázaro, na medida em que ela tenta tomar a frente das informações que tinham até relação com utilidade pública, Existia um risco ali na região para onde ele tinha fugido. Ele tinha entrado, inclusive tem relatos que ele entrou em algumas propriedades, fazendas, para roubar. Obviamente o cara estava fugindo, queria alguma coisa para comer, sei lá, um abrigo e tal. Então ele entrava. Então, nesse aspecto e nessa cobertura até de utilidade pública e de informações, ela cumpre um papel importante. Eventualmente, uma pessoa pode ter visto, um suspeito, alguém, ou pode ter visto o próprio Lázaro e pode avisar para as autoridades. Então, esse aspecto está resguardado e é o papel da mídia mesmo. Segundo papel que a mídia tem e que acaba sendo importante, embora a gente possa questionar o bom gosto das pessoas em querer tanto um assunto como esse, ou num volume tão grande um assunto como esse, ela acaba levando para as pessoas a informação que elas querem. O fato é que a gente tem que discutir por que as pessoas querem tanto passar o dia inteiro ouvindo falar do Lázaro, mas era um cara que fugiu, que matou. Tudo bem. Merecia uma perseguição policial, merecia uma atenção especial, merecia. Mas teve grade de jornalismo que ficou insanamente horas e horas e horas por dia em cima dessa cobertura. Eu, de novo, acho um exagero. Acho que o assunto merecia uma cobertura realmente diferente do noticiário policial do dia, mas eu acho que a gente exagerou. Mas cumpre o papel na medida em que leva informação de serviço público, de interesse público, de serviço público não, de interesse público, de utilidade pública para aquelas pessoas que estavam principalmente na região, e também atende à necessidade das pessoas, o interesse das pessoas de ver aquele assunto, mas podia ter pesado um pouco menos a mão.
E onde você acha que transformou realmente essa busca? Em qual ponto, na verdade, você acha que transformou essa busca em espetáculo? No momento em que as redações percebem um fato como esse, um fato normalmente policial, como uma grande oportunidade de atrair a atenção do público, atrair audiência. Normalmente as pessoas confundem, assim, olha só, o noticiário policial dá muita audiência. Não dá, não é verdade, tá? Porque tem um canal exclusivamente de polícia, o que faz noticiários inteiros, só de noticiário policial apelativo, explorando as pessoas, exagerando nas condutas das pessoas, pré-julgando ao vivo, criando mitos, tipo, o Lázaro é mateiro, ele é um bruxo, e não sei o quê. Começam a criar aumentar o inimigo, entre várias aspas, né? A narrativa, para dar mais importância para o trabalho policial, porque esse é santificado, ninguém questiona a ação policial, é muito raro nesses canais alguém dizer assim, mas vem cá, comandante, você não acha que exagerou naquilo? Quer dizer, não tem esse questionamento, né? Então você cria uma narrativa de uma nota só, vamos dizer assim, sempre no mesmo rumo, você tenta inflar aquele assunto para que consiga mais atenção do público. E aí, quando eu digo que não dá tanta audiência assim, alguém vai me dizer, mas lá no caso Lázaro teve muita audiência. Teve. Quando caiu o viaduto do Eixão, teve muita audiência. Quando teve a CPI tal, Y, X, Z, teve muita audiência. Quando houve um processo de investigação de desvio de recursos, inclusive ligados a universidades públicas, deu muita audiência. Então, quer dizer, fatos que geram interesse social, atraem a atenção do público, geram muita audiência. O problema é que a mídia começa a entender, as emissoras de comunicação, os canais de TV, principalmente, sites, começam a ver muita atratividade naquilo e começam a exagerar. Aí o cara que mora na Asa Norte, assim, ele teve aqui no prédio, eu vi ele aqui embaixo. Já que as pessoas começam a enxergar coisa que não existe, entendeu? Mas por quê? Porque a gente vai criando uma histeria em torno de um assunto por uma necessidade oportunista de obter uma audiência um pouco maior ou bem maior em uma semana ali. O que acontece depois? O fato acaba, volta todo mundo para o normal. Quer dizer, volta a audiência a ser ruim, volta a ter que ficar tentando inventar factóide, criar assunto onde não tem, ou pegar assunto médio e transformar em um grande assunto. Sim. E é através do quê? Através do talento que os comunicadores vão ter de ficar criando e transferindo medo, transferindo ameaça para as pessoas. Só vai trocar o nome do caso, mas vai ter outro daqui a pouco. E é o tempo inteiro isso. Agora, por que a gente se alimenta disso? As emissoras, a gente sabe, elas querem audiência, querem ficar mais tempo no ar, querem dizer que são as primeiras a te dar informação. Mas qual é a relevância daquela informação? Né? O caso Lázaro, como eu disse, é um caso único, ou é um caso especial, porque foi uma perseguição enorme e tal. Mas se criou um fato tão grande e ninguém parou para pensar assim, mas precisava tudo isso desse jeito assim? Será que foi a melhor estratégia para prender o cara? Executaram lá, deram não sei quantos tiros no cara. Precisava aquilo tudo? Era um bruxo mesmo? Era um Mr. M? Ninguém parou para questionar isso e ninguém vai parar para questionar. Porque ninguém está nem aí para isso. O pessoal está fazendo só aquela espuma de cobertura jornalística em cima de um negócio que tem que ser um oba-oba. Eu acho até interessante que você falou, e realmente esses casos de alto interesse público e sensacionalismo são coisas que já acontecem normalmente. Sim. Mas eu acredito que assim, o que mais diferencia esse caso dos outros é a questão que foi tudo em tempo real. Então, eram helicópteros de emissoras, transmissões ao vivo dos policiais e das equipes. Então, assim, surgem esses questionamentos de que toda essa cobertura midiática acaba auxiliando, né, o Lázaro. Então, assim, atrapalhando a estratégia da polícia, de certa forma. Então, assim, como é possível, num caso desse, de uma investigação de tanta proporção e em tempo real, de equilibrar mesmo esse direito de informar, de trazer esse lado do interesse público, mas também assegurar, assim, a segurança de uma operação em tempo real? Depende. Eu acho que isso é uma questão de bom senso, né? Assim, o próprio gestor da redação, da empresa de comunicação, ele tem que a gente tem que entender qual é o lado dessa turma, né? Quem está gerenciando a redação. Ele vai parar para pensar assim, bom, vou cobrir insanamente isso, desesperadamente, vou ficar tentando manter no ar o dia inteiro, ou vou fazer uma coisa com mais tranquilidade, mais parcimônia,
mas eu corro o risco do meu concorrente meter o pé o dia inteiro, essa audiência estourar dele e a minha não, porque ele está falando do fato do momento, e daqui a pouco vão cortar a minha cabeça porque eu tomei a decisão errada. Nessas empresas, normalmente os gestores estão também com uma faca no pescoço, né? Tem um Lázaro em cima dele dizendo assim, vou te matar se você não tiver o desempenho. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse comportamento de manada faz com que se tome esse tipo de decisão que não tem nenhum bom senso. Eu acho que a melhor decisão seria, mundo ideal, Porta Nova News, TV do Porta Nova, exatamente, ele manda em tudo, está no topo. O que ele diria? Vamos abraçar um período de menor audiência, não tem problema, vamos fazer a cobertura correta. O que são os fatos do dia? São esses 3 fatos aqui. Então, esses 3 fatos cabem em 3, 4 matérias. Essa matéria que nós vamos dar, essa cobertura que nós vamos dar. O resto a gente vai seguir com os outros assuntos, trânsito, previsão do tempo, futebol, sei lá o que mais tem. Porque não, a cidade continua vivendo, o país continua se movimentando, não é só Lázaro. Mas vai cair a audiência. Tudo bem, vai cair a audiência. Deixa cair um pouco, deixa a gente perder para o outro lá. E depois nós vamos fazer uma pesada campanha de marketing dizendo, nós não estamos aqui para amedrontar você. Nós não estamos aqui para fazer você sentir medo. Sim. Nós estamos aqui para informar. Estão perseguindo o Lázaro? Mais um dia de busca? Tinha 3, 4 matérias. Mas tinha 26 horas de matéria por dia, que nem cabe? Não tinha. A gente fez esse programa de 1 hora, virar um programa de 4 horas, só falando exclusivamente, entrevistando 30 vezes o mesmo policial que não tem a menor ideia do que vai fazer, às vezes. E está lá fazendo tese, dizendo como é que é a segurança pública. Não vamos. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão estratégica. No mundo real, eu percebo que, muitas vezes, o diretor da TV, ele decide assim, olha, se eu não entrar, o vizinho entra. Se o vizinho entrar e arrebentar de audiência, eu estou lascado. Então, eu vou entrar de sola. Mas eu acho que, no mundo ideal, a gente podia tentar dimensionar, usar a régua do bom senso. Quanto vale essa cobertura em termos de conteúdo jornalístico? Quanto a gente precisa informar? Em 15 minutos de cobertura eu consigo dar todas as informações para aquelas pessoas, para as pessoas que estão assistindo. Beleza. E vou tomar um banho de audiência no resto, nos outros, quando eu não estiver falando aquilo lá. E depois eu vou sentar o pau no marketing e dizer o seguinte, olha, é isso aí, a gente não está aqui para matar ninguém do coração, a gente está aqui para informar, ponto, é nosso papel. Mas aí quem é que vai tomar essa decisão? Enquanto eu não tiver a minha TV gigantesca, poderosíssima e cheia de dinheiro, eu não vou conseguir implantar isso. Eu vou chegar lá e o cara vai dizer, se bem que na Record, eu no DF Record, a gente freou. A gente dava, às vezes, um bloco do jornal, ou menos de um bloco, dava um link, 2 matérias, eu acho. Eu não estou lembrando exatamente de paginação agora, até porque faz tempo, mas a gente tinha os outros blocos preservados com outros assuntos. Cheguei a me incomodar, reclamar, tem que dar mais. Mas tinha um jornal de 1 hora antes que deu só Lázaro. Aí entrava com a gente entrava com outros assuntos. Mas assim, sabendo que podia ser cobrado e assim, podia se incomodar. Que acaba prezando a quantidade e não a qualidade, né? Que igual você falou, deixa os assuntos essenciais de lado e até também corre o risco de passar informações demais e rola todo esse embaraço de informações que geram muitas, né, fake news, enfim. E outra coisa, você mata, e o noticiário policial nesse ponto, ele é muito favorável a esse tipo de cobertura, porque ele é o noticiário mais raso que tem. Você pega, bota o microfone na boca de um PM, nada contra a polícia militar, tudo bem, mas porque não tem, às vezes, o conhecimento total sobre o processo de investigação, sobre lei de execuções penais, sobre código e tal, e vai dizer ali o calor do momento. E aí você fica em cima de uma cobertura que não termina mais, sem precisar aprofundar nada. E aí o que acontece, que é um traço muito comum, qualquer suspeita, qualquer indício, qualquer hipótese vai para o ar na hora. Ele poderia ter entrado numa escola cheia de crianças. O apresentador, mas aí não tem nenhuma escola. Então ele não entrou, mas ele poderia ter... Quer dizer, começa aquela coisa das teses, dos chutes, né? Porque você tem que ficar no ar. E aí, nesse ponto, eu sou totalmente solidário aos meus colegas apresentadores. E aqui não é por corporativismo, eu vivo criticando as posturas que eu acho que têm que ser criticadas, mas como essa passação de pano em caso de execuções por policiais, em que quando chegam para apresentador que
tem algum interesse nas fontes policiais ali, o cara começa a inventar tese para dizer que aquilo ali, na verdade, foi uma tentativa de homicídio. Não foi uma execução. O policial chegou lá e deu um tiro no cara que estava desarmado. Aquilo ali é uma execução, é um homicídio. Não, mas ele xingou a mãe do policial, aí ele pegou e deu 75 tiros no cara, nas costas do cara, em legítima defesa. Quer dizer, esse tipo de coisa eu critico. Mas nesse caso, especificamente, do cara que tem que ficar 4 horas no ar lá, e às vezes o cara tem 3, 4 minutos de matéria e fica fazendo render, o repórter também no link tem que ficar fazendo render, claro que vai chegar uma tese. Ah, agora há pouco passou uma pessoa aqui e disse que pode ter visto ele no lugar tal. E aí já vai pro ar. Nem checou, nem vai checar, não tem como. Aí nesse caso não tem como checar. Vai o que tiver na mão, né? Sim. Perfeito. Depois da gente acompanhar um caso com tanta repercussão como essa, né? Fica aí um questionamento, né? Sobre os aprendizados que essa cobertura traz para o jornalismo, para a imprensa. Então, na sua visão, qual foi a principal lição profissional que a imprensa deveria tirar desse caso? Que por mais que a gente ache que seja o caso das nossas vidas, o caso que vai mudar os rumos da humanidade, o caso que vai transformar a comunicação, não acontece absolutamente nada depois que o caso terminou. Voltou todo mundo a fazer o mesmo noticiário, tratar dos mesmos assuntos e torcer para que outros casos emblemáticos possam surgir para que a gente consiga ficar sapateando em cima de um caso que tem alguma repercussão, tem algum interesse público, mas aí fica outra pergunta, né? O quanto do interesse público nasce do fato ser realmente importante e o quanto do interesse público ele é estimulado, tal a metralhadora de conteúdo sobre um determinado fato acaba sendo direcionada para os celulares das pessoas, para a TV das pessoas. O cara, naquela época, eu me lembro que é o seguinte, tudo que você abrisse na internet era Lázaro. Todos os canais que você passasse era Lázaro o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, o quanto desse interesse público é genuíno, porque o cara ouviu falar, teve um cara que matou, que se escondeu no mato. Quanto esse cara se interessou por isso? Ou quanto isso foi porque o cara disse, cara, fui cortar o cabelo, o barbeiro tava falando desse troço. Eu fui no café, sentei no café e o cara estavam lá falando. Eu entrei no lugar tal, a TV estava ligada. Quer dizer, as pessoas estão sendo quase que conduzidas para esse negócio, né? Então, eu acho que o grande aprendizado é esse. Não muda nada na vida das pessoas, na real. A não ser os diretamente envolvidos, evidentemente. Não muda nada. Não é a cobertura de uma vida, não é a morte. E na real, não é nada. É um fato em que a gente... Por algum motivo, a gente decidiu transformar ele no fato das vidas, no fato de uma carreira, de uma existência. Então, acho que a gente tem que também... A gente é menos importante do que um fato como esse faz a gente parecer que é. Eu tenho a sensação de que a TV tenta disputar, nesses casos que o senhor citou, tenta disputar muito com as redes sociais, porque dentro das redes a gente vive uma infodemia. E aí vem a TV, que também quer bombardear a gente das mesmas informações, só que de maneira que chame mais atenção do que as redes. E, assim, pelo menos para nós, público geração Z, é um pouco complicado, porque a gente já não consome mais tanta TV quanto da geração anterior consome. Com certeza. E eu acho que daqui a pouco vai ter um esgotamento da quantidade de conteúdos de rede social também. Sim. Olha só a loucura. Eu não tenho mais Instagram. Cancelei meu Instagram. Eu enchi o saco desse troço. Porque eu comecei a observar o seguinte. E também não tenho Instagram. Tenho uma conta no X, que eu insisto em chamar de Twitter. Eu também. Que eu não entro. Eu não sei se eu entrei esse ano. Eu tenho WhatsApp, porque eu preciso do WhatsApp para trabalhar, porque é uma forma de comunicação direta, mas não para publicar. Eu não publico nada. Se for entrar lá no meu perfil, pegar meu contato, não fica com esse negócio de ficar botando... O status. Não sei nem como é que usa, que não faz a menor diferença. Eu não quero que as pessoas saibam qual é o meu status. Não quero. Vida privada é vida privada. Mas olha lá, vamos lá. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que vai gerar um esgotamento. Por que eu acabei com minha conta no Instagram? Porque eu percebia que às vezes eu queria dar uma olhada numa coisa, ou eventualmente... Ficar meia hora sentado vendo aquele negócio. Cara, eu perdi meia hora da minha vida que eu podia estar fazendo nada e estou sendo abduzido para dentro dessa máquina. Segundo, eu saía da minha leitura leitura, se é que dá para chamar isso, desculpa o pessoal da área de literatura, mas eu saía daquele tempo de contato com aquele negócio me sentindo pior do que eu tinha entrado. Verdade. Por que eu saía? Aí eu comecei a pensar assim, por que eu me sinto um pouco frustrado ou alguma coisa ruim? Parece que
Sabe aquela roupa nova que você comprou e tem a etiqueta Tem que te etiqueta incomoda? incomodando. Eu saio com aquela etiqueta e digo, mas por quê? Não vou mais vestir essa roupa. Ou então vou passar a tesoura nessa etiqueta. Então eu criei um perfil fake, que ninguém sabe nem o nome, que eu não publico quase nada, uma fotinha ou outra. Quando eu faço pão em casa, eu tenho um hábito de fazer pão artesanal. Quando eu faço um pão, quando eu tenho saco de fazer um pão, eu publico uma foto do pão. Mas não tem foto minha, não tem foto... Detesto esse negócio de intimidade compartilhada. Então não entro nessa. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho... Eu não sou a régua do sistema. Muito pelo contrário, estou muito longe disso. Mas eu acho que a gente vai passar por um esgotamento, uma overdose de informação ou de conteúdo. Não gosto nem de chamar de informação, mas de conteúdo. Essa coisa frenética tem que ser tudo rápido. E a gente vai... E o caminho para a gente tentar se curar dessa doença é a gente tentar investir mais na permanência. Sabe? Parar mais para pensar, parar mais para observar, respirar mais, prestar atenção na respiração. Nossa, prestar atenção na árvore que tem na frente aqui, não sei, no barulho do vento, passarinho, não sei. Vai ter que sair um pouco desse negócio. E a busca das televisões e das emissoras, dos portais, por copiar o volume de produção de uma rede social, ela tem a ver com uma busca desse espaço, parecido com o chefe da TV lá, que quer fazer porque o outro pode fazer e ele perder espaço. É uma busca de mercado, né? Enquanto der dinheiro isso, vai ter gente fazendo, é óbvio. Mas eu acho que talvez o consumidor comece a rejeitar um pouco isso. Aos poucos, o público comece a encher o saco desse negócio, dessa loucura, por ser abastecido o tempo inteiro pelo que está rodando nas redes sociais. Né? E o pior é que não dá para absorver. A quantidade é tão grande de conteúdo, de informações, que as pessoas acabam não absorvendo, sem nenhum senso crítico, não desenvolvem nenhuma visão de mundo. Esse é um problema que o jornalismo já tinha, numa escala menor. Por exemplo, uma observação que eu fazia de vida. Às vezes eu perguntava para pessoas que eu conheço que não são jornalistas, assim, você viu no jornal de ontem? Vi. O que te chamou a atenção? A pessoa... Qual foi a notícia que você viu? Em não tendo um caso, um final de Copa, um processo de impeachment, uma grande notícia que estivesse muito forte, a pessoa ficava assim, ontem teve... mas você viu mesmo? Vi, eu vejo todo dia. Mas e ontem teve... teve aquele negócio... A pessoa tem dificuldade de lembrar, porque o noticiário não é um conteúdo que gere conhecimento. É papelão, né? Assim, tem a sua finalidade, ela fica ali. Então você é contra? Não, eu sou a favor que as pessoas acompanhem o noticiário e tentem buscar informações também de conteúdo para que o noticiário, quando chegue, ele complemente, ele te dê um andamento da coisa. Você tem que ter uma base de conhecimento, acho que todo mundo deveria ter uma base de conhecimento, estudar, entender como é que funciona o país, como é que funciona a política, e aquilo que vem do noticiário, ele dá um movimento. Hoje a Câmara decidiu tal coisa. Mas não é uma notícia isolada. Ela conecta com o conteúdo que você tem, que você conhece o que é aquilo. Né? Mas o jornalismo solto, no outro dia você não lembra mais. Rede social, vou perguntar para você que está nos assistindo. Quantas vezes você abriu sua rede social hoje? Quantos posts você viu, quantos vídeos, stories você viu hoje? Tirando um muito engraçado que você saiu compartilhando ou achou graça, você não vai lembrar de meia dúzia do que você viu. Você deve ter visto uns 40. Se não mais. Você não vai lembrar para contar. A menos que tenha sido aquela piada muito legal. Você essa aqui eu vou mandar para fulano, botar no grupo. O grupo hoje é um perigo também. Então a gente tem que ter cuidado. Isso até me lembrou essa questão de rede social que a gente estava conversando sobre, voltando assim para o caso do Lázaro, que tiveram muitos memes sobre o caso, né? Muito. Divulgação de foto, por exemplo. Então, assim, até que a Raquel falou, essa falta de filtro e de senso crítico. Então, até em um determinado assunto tão sério que já teve toda essa coisa assim em cima, mas o quanto, até de certo modo, isso vira piada. Então, assim, é muito sério. Vira piada. Olha a quantidade de piadas que fizeram com o caso do mendigo, aquele que depois foi chamado de mendigato. Quantidade de piadas que fizeram com aquele caso horroroso e, assim, exploraram aquele caso, assim, sem respeito à questão privada. Só uma ressalva. Mas você disse que não quer rede social, por que você criou um perfil para botar foto de pão? Não, eu criei um perfil que não era botar foto de pão, tá? Era um perfil só porque minha filha adora ver os vídeos engraçados de piadinha e coisinha assim. Eu criei pra gente ver eventualmente junto. Uma vez por semana a gente liga aquele negócio só para ver as piadas. Mas quase não. E aí eu acabei botando foto de pão. Mas assim, mas não tem divulgação minha pessoal.
O que eu acho que tem essa questão da exploração e da propagação? Quando você tinha um número X de empresas habilitadas a produzir conteúdo e a divulgar conteúdo, habilitadas, porque tinham concessão pública de TV, rádio que estava registrada lá, como telecomunicação, os jornais que também têm o seu código, você tinha um filtro ali, tinha uma linha editorial, a empresa responsável por aquilo que ia publicar, beleza? Então, assim, eu sou a TV do Porta Nova, aquela que eu falei, né? Porta News, sei lá. Ela tem uma linha editorial, você sabe o que você vai ver lá. Ou você, pelo menos, espera, sabe, porque aquilo vai ter um tipo de curadoria, um tipo de cuidado com o conteúdo. Beleza. Quando você bota na mão, dentro de um celular, para todo mundo ser uma emissora, a gente passa a não ter mais esse filtro, porque as pessoas botam o que elas querem. Então, vira um bang-bang. E aí, se eu tiver acesso a fotos que são comprometedoras, eu posso publicar. Não é que eu devo publicar. Mas eu posso porque a ferramenta técnica me permite que eu publique. E se eu publicar, viraliza. Pode viralizar ou não. Mas pode. Né? E aí você entende porque tem tanto golpista, tanto esquema de pirâmide, tanta trampolinagem com o cara que fica vendendo curso, vendendo não sei o quê, que tu sabe que é sacanagem. Mas por quê? Porque a ferramenta técnica, ela disseminada do jeito que essa popularização, essa democratização que se falou, que as redes sociais trazem, realmente traz. Mas ela elimina completamente a necessidade de filtro. Então, por exemplo, no tempo em que só tinha emissoras de TV, rádio, jornais e tal, você dificilmente... Isso é ruim por um lado, porque você tem dificuldade de acesso, mas dificilmente você ia conseguir produzir um programa de televisão. Sim. Porque é caro. E se você conseguisse produzir um vídeo, você não ia conseguir veicular na televisão. Porque a televisão tem lá seus... Ah, mas é muito ruim, porque é um feudo. Mas de qualquer maneira, você não pegava qualquer psicopata, sair viralizando a internet. Ou o estelionatário, que tem de mais tem. E depois o cara vai lá e se candidata e ganha. Quer dizer, então, assim, ou tenta ganhar, mas, assim, aquele conteúdo que antes tinha uma barreira tecnológica, uma barreira, além de legal, tal, etc., institucional, hoje não tem mais, porque o celular acabou com isso. Tecnicamente, isso aqui que você está digitando aqui pode ir para uma plataforma e pode estar chegando... Então, se democratiza, que é um valor positivo, sem o devido cuidado, que seria o resguardo que a sociedade deveria exigir, né? Porque não tem regulamentação, não tem... fiscalização, vira até, assim, atualmente a gente tem o Marco Civil da internet, mas ainda assim a internet é considerada uma terra sem lei. Porque é impossível, sim, pelo menos até o momento, a menos que crie um robô aí que seja muito eficiente nisso, mas é impossível você fiscalizar todas as contas. Quando você vai saber que aquela conta cometeu um abuso é porque viralizou. No momento que viralizou já era, já foi, todo mundo já recebeu. Então, qual seria o filtro ideal nesse mundo? Seria um grande filtro de bom senso das pessoas. E as pessoas dizem, não, isso aqui é um conteúdo muito feio, eu não vou compartilhar. Isso aqui eu não vou falar. É porque a credibilidade também passa a ser medida através de seguidores e likes. Ela não é medida mais através de uma formação, um conhecimento adquirido, uma bagagem. E é o que eu percebo muito nas redes sociais, principalmente com influenciadores. Você sabe que você matou a charada? Ontem eu estava assistindo um jogo da Copa, eu estava com o jogo na TV e estava na cozinha, estava ouvindo lá. E uma coisa me chamou a atenção, porque eu ouvi à noite um negócio que eu tinha ouvido à tarde. E eu lembrei que de manhã tinha sido a mesma coisa. Tava uma cobertura da Cazé TV, né, falando de futebol, não do jogo em si, mas entre um jogo e o outro, aquelas... Aí tá 24 horas. O pessoal naquela conversa, tal, que é bem interessante, engraçado, tal. Aí introduzem um assunto. Agora nós vamos falar do fulano de tal, que joga na seleção tal. Esse cara tem não sei quantos seguidores na rede social. Tudo bem. Quero saber se o cara joga bem. É bom goleiro, é bom lateral, beleza. Faz um mutirão, né? Aí de tarde, o cara diz assim, olha só, o fulano de tal começou a Copa com tantos seguidores, agora ele tem tantos. À noite, quando eu estava na cozinha, o cara falou isso, eu parei, larguei as coisas que eu estava fazendo na cozinha, fui para frente da TV e disse assim, cara, que mundo que a gente está. Porque virou o ativo mais importante. A cobertura, o assunto sobre o cara, não é... Antigamente o cara ia dizer assim, mês passado, o cara ia dizer assim,
Pô, esse goleiro pegou 3 pênaltis em jogo de mata-mata da Champions. Ó, esse cara aqui é o que deu mais assistência, um cara eficiente pra caramba. Esse jogador ficou 6 meses lesionado, voltou e tá jogando muito. Já voltou titular. Eram os ativos que a gente tinha numa competição esportiva, no futebol, no caso. Agora não. Ele tinha 5 mil seguidores, agora ele tem 1 milhão. Ele tem não sei o quê. Mas é claro, se o cara tá no centro de uma Copa do Mundo, é claro que as pessoas vão acabar seguindo, porque... Mas assim, percebe como virou um validador que vai influenciar todas as áreas, porque às vezes alguma pessoa vai tentar contratar o cara nem pelo que ele joga de futebol. Tem vários casos assim, gente, presta atenção. Tem vários casos. O cara estende o contrato dele não é pelo quanto ele joga de bola dentro do campo, mas pelo quanto ele pode atrair de negócios pela sua condução dentro dessa rede social. Então mudou bem a dinâmica nossa social, a nossa validação e nosso processo, inclusive, de negócio através dessa onda. Eu quero saber se alguns especialistas que dizem, que eu falei aqui, de que vai haver um certo cansaço com isso, um certo esgotamento, como é que vai ficar, se esse processo todo vai entrar numa certa decadência? Primeiro numa letargia, de não crescer tanto, as pessoas começarem a escolher outra coisa, e depois se vai reduzir. O que eu tenho visto, o que a gente vê historicamente, é que normalmente uma ferramenta ruim ela é sucedida por uma pior, né? Sim. O meu medo é esse. O que vem por aí? Tem aquela teoria, né, da internet morta. Exatamente. Mas eu nem acho assim que seja um instrumento totalmente inútil, que tenha que acabar. Eu acho que só que a gente tinha que dar... Cobertura do Lázaro. A gente tinha que dar o devido volume para isso, assim. Uso uma coisa, uma ferramenta auxiliar, assim. A calculadora no celular e não um troço que governa a nossa vida. Quando eu preciso da calculadora, eu abro lá, faço a conta e já sei. Vou naquela acoplada Mas eu não consulto a minha calculadora de 75 vezes por hora, entendeu? Sim. É isso. Vamos encerrar que falta 10 minutos. Não, fica à vontade. Só fazer uma última pergunta. Claro. Tá. Então, a gente ficou muito curiosa em relação aos bastidores dessa cobertura. Porque, assim, a gente eu acompanhei. Então, sempre que a gente ligava a TV, tinha ali jornalistas no meio da mata. Em alguns momentos teve troca de tiros com a polícia. Então, a gente fica pensando, né? Até que ponto vale arriscar sua vida por entretenimento? Porque o caso do Lázaro tornou-se um entretenimento. Então, a gente ficou assim pensando, os jornalistas, eles têm uma preparação para isso? Eles vão em segurança, tem colete à prova de balas, alguma coisa assim? Porque... Em algumas coberturas tem, tá? Em locais mais em que esse risco é maior, ou é pelo menos avaliado como maior, como uma cobertura de ações policiais no Rio de Janeiro, que são muito frequentes, normalmente tem tiroteio, se tem um colete, se tem... Eu trabalhei em São Paulo com carro blindado, trabalhando à noite. Então, há um certo cuidado, sim, nesses locais. Na cobertura do Lázaro, eu não lembro se tinha, porque também a ação da polícia ali era que a imprensa ficava em locais determinados. O jornalista não ficava livre para ir para tudo quanto era lugar. Os policiais entravam na mata, nem sempre o jornalista era autorizado a ir próximo de onde a polícia estava. Então tinha um certo cuidado. Tanto é que todos os links, todas as entradas eram no tal do QG da polícia. Era uma escola que eles utilizaram. Era um colégio municipal, se não me engano, ou estadual. Isso. E ficou um QG montado ali. Então toda a imprensa entrava dali. Dificilmente entrava de outro lugar. Então, quando a polícia normalmente tinha um horário da operação, a operação vai começar às 6 da manhã, sei lá. Então eles se reuniam ali e saíam. Mas a imprensa não ia nesse negócio. Pelo menos que eu lembro, não ia. Então ficava um pouco mais protegido. Não lembro de ninguém ter passado nenhum aperto nesse sentido de segurança. Posso estar errado, claro, mas assim, eu não lembro de algum jornalista que tenha ficado numa situação mais vulnerável, linha de tiro, coisa assim. Até porque o pessoal ia mato adentro, lá, e o jornalista não entrava. Guilherme, então chegou ao final da nossa conversa. A gente quer muito agradecer, em nome de toda a equipe, pela sua participação, de a gente saber, nesse meio da comunicação, que tem pessoas que têm esse senso crítico e esse entendimento mesmo de que existe esse limite. Então, foram muito boas suas contribuições e a gente espera te encontrar na conversa futura aí. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Eu não sou o cara mais otimista quanto ao que a gente tem na mão, mas eu sou muito otimista quanto ao nosso papel de produtor de conteúdo, independentemente da audiência que a gente vai dar. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. E a gente tem um papel muito importante em manter essa atividade no momento em que tem tanta gente concorrendo, né? Qualquer lugar está produzindo conteúdo e está botando aí qualquer porcaria. E a gente tem que tentar não virar um produtor de porcaria também, porque às vezes é o que vão nos pedir para fazer por causa
do volume que a gente vê nas redes. Mas a gente segue sempre, né? Enquanto tiver saúde, vamos em frente. E vocês estão chegando aí, vocês vão se lascar muito, né? Aprendendo tá bom, né? Muito obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Ao longo desta série, acompanhamos 3 perspectivas diferentes do caso. No primeiro episódio, entendemos os desafios enfrentados pelas forças de segurança durante a operação. No segundo, ouvimos o relato de quem viveu o medo e a insegurança provocados pela caçada. E hoje discutimos como a cobertura jornalística ajudou a transformar um caso em um fenômeno nacional. Mais do que uma história criminal, o caso Lázaro também se tornou um estudo sobre o poder da informação. O caso chegou ao fim, mas os debates que ele provocou continuam atuais, principalmente para nós, futuros comunicólogos. Obrigada por nos acompanhar nessa série. Tchau!